Bom, estão todos aí, né? Boa tarde, senhores conselheiros, senhora conselheira, diretor-geral. Dou início à reunião extraordinária do Conselho Superior, tendo como local a sala Romildo Bolzan, sessão extraordinária 88/2015. O motivo dessa reunião extraordinária é a eleição do novo conselheiro presidente da AGERGS com mandato de 11 de dezembro de 2015 a 11 de dezembro de 2017. Seguindo o nosso regimento interno, conforme o artigo 272, eu passo, nesse momento, os trabalhos para o coordenador da eleição e eu sugiro o nome da conselheira Eleonora para ser a coordenadora desse processo eleitoral, se os novos conselheiros estiverem de acordo. Conselheiro João. Aprovo, senhor presidente. Conselheiro Santini, conselheiro. Então, passo, nesse momento, então, os trabalhos para a conselheira Eleonora, que será a coordenadora da eleição, conforme a aprovação deste Conselho e conforme o artigo 273 do Regimento Interno. Com a palavra, então, para dirigir os trabalhos, a conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Passamos, então, à ordem do dia, eleição do novo conselheiro presidente da AGERGS, com mandato de 11 de dezembro de 2015 a 11 de dezembro de 2017. Temos os seguintes candidatos inscritos, lidos pela ordem de inscrição: conselheiro João Nascimento da Silva e conselheiro Alcebides Adil Santini. Eu devo indagar sobre a desistência de candidatura de alguns candidatos. Candidatos João, conselheiro João, conselheiro Santini, mantém suas candidaturas. Vou passar, então, a rubricar as cédulas. Permite, conselheiro? Permite. Eu não sei se eles podem se pronunciar antes de dizerem alguma coisa, né? Sim. Sobre o encaminhamento das candidaturas. A palavra... Sim, o item eu vou rubricar as cédulas e colocar a palavra à disposição por ordem de inscrição. Sugiro 5 minutos para cada candidato. Tá? Estão de acordo? Até 5 minutos? Pode ser, conselheiro João? Vossa Excelência decidir. É que é uma deliberação nossa, não há uma regra sobre o tempo. Acho que 5 minutos é a minha sugestão. Se todos concordam, passe, então. Eu até acho que 5 minutos é um tempo muito curto. Acho que pelo menos 10, 15 minutos. É a minha. Conselheiro, desculpa, o conselheiro quer mais minutos. Isso? Sim. Deixa à vontade. 10 minutos? Claro. Deixa o tempo que for necessário. Tá bom. Então, enquanto rubrico as cédulas, passo a palavra ao conselheiro João Nascimento da Silva. Então, eu vou esperar a Vossa Excelência rubricar as cédulas. Eminente presidente dessa coordenadora da sessão, conselheira Eleonora, ilustre conselheiro presidente da casa, os conselheiros Santini, conselheiro Jorge. Eu quero inicialmente dizer que eu me sinto um pouco constrangido de um colégio eleitoral tão pequeno estar participando da disputa. Mas aquela é a única circunstância que restou. Então, eu quero saudar inicialmente o conselheiro Santini, que colocou também o seu nome à disposição, nome honrado, ilustre.
e que tenho certeza que, se for eleito, fará uma administração voltada aos interesses públicos sobremodo. Eu quero, senhor presidente, dizer que, antes de entregar a meu pedido de registro, estive na sala de Vossa Excelência. Mostrei a Vossa Excelência à minha disposição e ouvi, como sempre, de Vossa Excelência, manifestações no sentido de que o meu nome tinha condições de ser um bom dirigente da casa. Saí da sua sala, fui à sala do colega Santini e ouvi dele, com entusiasmo que lhe é próprio, não é, as mais elogiosas manifestações, dando conta, na sua generosidade, que eu tinha todas as condições para dirigir a casa. Fui a conselheira Eleonora, de igual sorte. Recebi também a sua generosa manifestação de reconhecimento e legitimidade. Depois foi o nosso jovem conselheiro, Zorzi, e também coloquei. Eu não estou aqui para disputar a presidência em busca de nenhum troféu. No fim da minha vida, eu estou mais por acreditar que da vida já recebi muito mais do que merecia. Quem nasceu num berço como o meu, lá na Santa Maria da Boca do Monte, chegar aqui, ser integrante deste ilustre Conselho da Jergs, é motivo de distinção inapagável. Isto, por si só, é um tributo que eu tenho, mais a vida, a generosidade da vida, do que por reconhecimento próprio. Então, chegando aqui, me deparei de início. E Vossa Excelência foi um dos meus ouvintes, como a conselheira Eleonora, como então o presidente Carlos, e que me ressenti no início da falta de uma assessoria aos conselheiros. Indo ao gabinete de Vossa Excelência, como fui do conselheiro Santini, me coloquei à disposição, dizendo, não é, que a JEG tem que encontrar um mecanismo de colocar o conselheiro condições de ter uma assessoria pessoal. Se não houver possibilidade de uma assessoria para cada um dos conselheiros, que pelo menos 2 para cada conselheiro. O conselheiro não pode ficar assim à mercê, não é, da sua sorte. Então, essa é uma questão que eu tenho para colocar aqui. Se eu, eventualmente, eu vier a ser presidente, vou tentar encontrar mecanismos para implantar isso. Lembro também que o conselheiro Carlos, quando presidente, falava da necessidade de que se tivesse aqui na nossa sala do Conselho Superior um monitor para acompanhamento, já que o nosso processo é digital. Olha, se o processo é digital, não há coisa mais recomendável do que se possa ter aqui à disposição os dados de todos os processos. Mas isso vem depois. Já veio a gravação das sessões. Então, eu acho que este é um ponto que eu também tenho assim, de importante para administrar a casa. E outro ponto, com relação ao fortalecimento das JERGs, eu penso que nós temos que desenvolver, não é, e desafiar a nossa competência, e desafiar o tempo, e fazer todos os desafios no sentido de fortalecer a nossa entidade, mas fortalecendo ela nas suas bases, dando condições para que nós possamos ter um quadro pessoal preenchido na sua integralidade e não ficar sangrando a cada ano com a perda de funcionários qualificados por concursos públicos para os outros órgãos públicos do Estado. Esta sangria que nós sentimos, e é verdadeira, precisa ser enfrentada. E eu quero colocar aqui que me disponho a lutar por isto também. A par,
Já tenho falado e falei muitas outras oportunidades. Nós não podemos perder de vista, não é, a questão salarial, não só dos servidores, senão também dos próprios conselheiros. O conselheiro Desores certamente ficou surpreendido quando tomou conhecimento da remuneração do conselheiro. Certamente ficou surpreendido. Não me disse, silencioso, não é discreto o que é, silenciou. Mas eu acho que nós vamos ter que encontrar mecanismos de negociação respeitosa, de negociação firme, altiva, para retomar a Agergs em termos de remuneração dos seus agentes e do seu pessoal. Acho, senhor presidente, e já falei deste plenário, e fui voz, depois secundado em outros apelos de outros fóruns, como o de ontem, a necessidade de que nós tenhamos inspetorias regionais. O patrono desta sala, Romildo Bolzan, que foi presidente do Tribunal de Contas, criou as inspetorias regionais do Tribunal de Contas e tem extraordinário funcionamento. Tem o Tribunal de Contas lá junto aos municípios, junto aos prefeitos, junto aos vereadores, junto à comunidade, a sua representação. Então, são questões que a gente tem que colocar, e eu me sinto no dever de colocar aqui. De outro modo, tenho ouvido, em algumas assembleias de que participei, com relação à necessidade, presidente, sei que Vossa Excelência vai ser absolutamente solidário com este ponto, né, que a repartição dos recursos que a Agergs produz para a ANEEL, que é em relação das multas que aplica, e que não vem um só centavo para o Rio Grande do Sul ou para os municípios afetados. Que nós possamos lutar por uma legislação que, pelo menos, parte desses recursos possam ser reaplicados aqui no nosso Estado e nos municípios que forem vitimados pela má sorte da falta de luz ou de outro bem. O que mais posso dizer? Só posso dizer que a honra de estar participando deste momento é maior do que qualquer atividade que já tive. Fosse das experiências legislativas, fosse da experiência executiva, seja da experiência professoral, magistério, em todos os setores, ou mais do que tudo isso, a experiência da advocacia, me ensinaram. E eu penso que alguma coisa disso aprendi. Que o segredo de administrar o bem público é administrá-lo como se fosse nosso, cuidar dele como se fosse nossa propriedade, cuidar dele como propriedade daquele que nos detém em todos os cargos de disputa, em qualquer poder, mas que detém a massa funcional do Estado para satisfazer os interesses das populações. Então, o interesse público é matéria da qual nós não podemos nunca nos afastar. Não temos o direito de tergiversar a respeito também de questões como da nossa autonomia e da nossa independência. Amigo que sou, pessoal, do governador, quero dizer aqui publicamente que das questões que tiver que tratar com Sua Excelência, haverão de ser tratadas sempre com respeito pela autoridade pública, com respeito pela pessoa humana de quem sou amigo, com respeito pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas com a firmeza e com a consciência de quem pleiteia não para si, senão pleiteia para o interesse da nossa instituição. Então, dito isso, falei com um a um dos colegas, me coloquei à disposição e
o resultado que aqui ia acontecer, eu vou respeitá-lo de forma humilde, como sempre fiz na minha vida. Era isso, muito obrigado. Obrigada, conselheiro João. Com a palavra, o conselheiro candidato Alcebiades Adil Santini. Prezado presidente da Agergs, doutor Aires Apolinário, nossa coordenadora dos trabalhos, conselheira Leonora, prezado colega, conselheiro João Nascimento, meu digno candidato a essa postulação de um cargo eletivo, nosso conselheiro professor Isidoro Zorzi, Primeiro, eu também vou ratificar grande parte do que foi dito. Eu vou ser pontual como sou e ratificar as palavras inteligentes e pertinentes que o conselheiro João colocou. Eu devo dizer que também para mim é uma honra, Pessoa que já veio numa situação de filho de agricultor, começou a trabalhar aos 7 anos, trabalhou em 7 ministérios, sempre em gestão pública, alguma larga experiência também em iniciativa privada, mas a primeira coisa que eu devo reconhecer aqui é o privilégio e a oportunidade de estar nesta casa, numa missão estritamente nobre, como um poder decisório importantíssimo, independentemente de ser o presidente ou ser o conselheiro, nós temos uma missão aqui de interesse do Estado. Então, esta posição já para mim me gratifica. E eu faria uma pequena recuperação do que o nosso conselheiro João colocou, totalmente verdadeira. Ele veio me visitar, me perguntou se eu era candidato. Eu disse que naquele momento não tinha decidido. Imediatamente eu tive algumas demandas de servidores da casa. Talvez pelo pouco que me conhece, mas talvez já com uma marca registrada dentro dessa casa, e logo em seguida fui recebido, aliás, fui solicitado para ouvir a associação, através do Álvaro e da Gabriela. E aí eles queriam saber o que eu pensava da Agergs e o que eu estava propondo para a Agergs. E aí eu digo, não, eu acho que mais importante, vocês que conhecem a história, vocês me dizer qual é a expectativa e qual é o perfil de candidato que vocês esperam para uma instituição tão importante quanto esta. E de mais a mais, e aí eu queria reforçar, todos os candidatos, com exceção do presidente atual, são candidatos naturais a chegar à presidência. Todos nós 4, independentemente do momento que chegou. E naquela oportunidade, até eu recomendei para a liderança da associação, não deixa de conversar com o novo conselheiro que está chegando, porque ele é um candidato natural. E quando nós registramos a nossa candidatura, a conselheira Leonor me disse que talvez esse é um processo único. Até então não houve uma chapa, aliás, uma participação na eleição com 2 candidatos. Sempre era uma composição. E eu sempre analiso, não sei se é verdadeiro, mas eu vou, se não for verdadeiro, mas eu vou dizer por que eu acho importante ter mais do que um candidato. Eu acho que é importante, esse é o processo democrático. Se não é um acordo entre conselheiros, que não tem nenhum desmérito nisso, mas eu acho que a oportunidade do conselheiro ter um plano A e um plano B, para deslumbrar um avanço e uma conquista e uma história que deve ser feita por esse presidente, e essa história não é o presidente que faz, ele é o condutor e o provocador proativo, quem vai fazer a história são os servidores. Então, o que nós pensamos na Agergs? Primeiro, eu acho que é importante dizer aqui o seguinte, todos nós somos gestores ou gestores e líderes. Gestão se lidera coisas, meta, orçamento, tecnologia, etc. Liderança se mexe com pessoas. E se liderança só se faz com pessoas e ter uma liderança transparente, proativa, etc., exige transparência, respeito, investimento nesse patrimônio mais importante que são os seres humanos, são os colaboradores, e menos papo e mais ato. Aliás, menos
Menos papo e mais ato, exatamente. Através do exemplo que a gente pode marcar. E aí eu recorro, faço um retorno à colocação da conselheira hoje à tarde. A grande demanda de processo que está chegando hoje a nível de cada conselheiro. E já tem uma proposta, não, quem sabe a gente só fica no aspecto de tarifas, reajuste de tarifas ou revisão de tarifas, coisas mais estratégicas. Aí eu perguntei na oportunidade quantos processos teria nesse contexto para os conselheiros analisar. Alguns, né? 20, 30 por ano. Eu sinceramente acho que nós precisamos de uma infraestrutura muito melhor, apesar da qualificada equipe que nós temos na Secretaria Executiva, mas eu acho que é melhor nós ter uma sobrecarga de demanda, e aí eu vou dizer qual é o desafio da Gergs, do que ter uma ociosidade por parte dos conselheiros. E só para dar um exemplo, essa semana, de segunda a terça, eu despachei 12 processos. Agora recebi talvez mais 7. Aí é questão de estilo, né? Eu não acumulo papel, apesar que numa relação entre papel e pessoas, sempre pessoas têm preferência. Então, o que eu vejo assim de desafios e de agregação à nova gestão desse comando na GER? Primeiro, trabalhar clima organizacional. Não tem a menor dúvida que hoje todas as organizações pública e privada, esse é um tema de todos, não é do principal executivo. E aí é importante verificar ameaças e oportunidades, tanto interna quanto externa. Não precisa repetir aqui quais as ameaças que a GERG hoje está enfrentando e que reações nós deveremos tomar. E aí o presidente pode ser o provocador, mas aí o quadro permanente é que vai fazer a história desta casa. Nós temos que deixar uma marca aqui extremamente importante. Quadro de servidores. Talvez o quantitativo, desde que preenchidas as vagas, pode ser o suficiente, mas temos que fazer um investimento permanente. Capacitação não é despesa, é investimento. E aí a gestão pública e liderança pública tem que fazer mais com menos. Não tem a menor dúvida que nós temos que ter uma estrutura, superestrutura. Não sou contra uma assessoria compartilhada para o conselheiro, mas eu acho que uma boa Secretaria Executiva atende. Nós temos que pensar que a área de fiscalização é o mote principal dessa agência. As áreas jurídica, de qualidade, de energia, etc., são fundamentais. Essa é a atividade fim. Então, atividade meio, nós podemos superar ou suprir com uma logística mais adequada, com tecnologia, com informação, etc. Eu acho que nós temos que pensar, sim, e aí o conselheiro novo que está chegando, essa casa já teve um nivelamento, né, da função do conselheiro a nível de secretário, tanto no papel, no desafio, quanto na remuneração. Estamos defasados. Mas antes de pensar nos conselheiros, eu pensaria no quadro permanente. Não posso e não podemos ter ameaça de perder os bons servidores, e eu não posso tirar esse direito que eles continuam se preparando para buscar novas perspectivas. Em síntese, só existe sucesso numa organização se todos pensar de uma forma proativa. Não existe uma administração de conselheiros ou um presidente exitoso se a parte que compõem o Conselho Superior, que é o quadro permanente do servidor, não for extremamente valorizado. Então, mudança se faz com pessoas. E aí eu lançaria e deixaria aqui para cada um meditar. Que a Gergs nós queremos? Nós queremos a Gergs que nós estamos vivendo, ou nós queremos uma Gergs ser reconhecida para aquele que nos paga de uma forma digna, né? E para isso eu teria que fazer uma análise do clima organizacional e da nossa análise de atuação junto à comunidade. Então, acho que o desafio é o desafio de todos, ser proativo, vir para a Gergs. Eu não vou trabalhar controlando pessoas, tem que valorizar o quadro permanente. Não estou dizendo que alguns extra-quadros podem ser importantes, mas eu acho que nós temos quadro suficiente para preencher todos os cargos, né, que aí estão. Mas, principalmente, fazer com que o servidor, quando
pensar na segunda-feira, ele pensa com orgulho, com satisfação, que vai num ambiente de trabalho respeitoso, de confiança, e que ele pode agregar, ele pode errar, no princípio de pensar e agir coletivamente. Então, esse é o meu desafio. Em qualquer dos resultados, vocês terão sempre um aliado, né, na posição de conselheiro, mas principalmente na condição de um servidor público que tem orgulho de representar uma sociedade que lhe paga o salário. Então, nós temos que transformar esse orgulho que eu tenho em um orgulho, né, energizado, aonde todos terão orgulho da Gergs e a sociedade vai reconhecer como tal. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Santini. Antes de dar continuidade ao processo, eu quero pedir desculpa a vossas senhorias que inverti a ordem do procedimento. Realmente, a minha indagação sobre a desistência da candidatura deveria ser após a manifestação dos candidatos. Então, volto a esse item indagando sobre alguma desistência. Não havendo desistência, faço a distribuição das cédulas. E damos início, então, à votação por ordem de antiguidade no Conselho Superior, começando pelo presidente conselheiro Aires Apolinário. Concluída a votação, faremos, então, a apuração dos votos. Convido o diretor-geral a me acompanhar. Conselheiro Alcebides Adil Santini. Conselheiro Alcebides Adil Santini. Conselheiro Alcebides Adil Santini. Conselheiro João Nascimento da Silva. Conselheiro João Nascimento da Silva. Declaramos, então, vencedor dessa eleição, conselheiro Alcebides Adil Santini, com 3 votos a 2 votos para o conselheiro João Nascimento da Silva. Parabéns, conselheiro. Podemos declarar encerrada a sessão e eleito o conselheiro Alcebides Adil Santini para o próximo mandato, que se inicia no dia 11 de dezembro e se encerra no dia 11 de dezembro de 2017. Obrigada a todos. Agradeço a coordenação, muito bem coordenado pela conselheira Leonora, e quero dizer que
qualquer um dos dois conselheiros que fosse eleito presidente, a casa estaria muito bem representada, sendo que os dois são homens muito capazes, com experiência, com vida digna, que não só vai nos orgulhar, e tenho a certeza que os dois vão trabalhar junto, como é. Normalmente nós temos as nossas divergências aqui, mas, no fundo, nós discutimos e sempre tomamos o conselho uma posição que é sempre o processo da maioria. Quero cumprimentar o conselheiro João, agradecer o seu apoio, disse a ele que o conselheiro João foi uma pessoa que me apoiou em momentos difíceis, sempre pediu o seu conselho. Não estou me despedindo ainda, porque ainda tem alguns dias aqui, mas dizer que cumprimento o conselheiro João por participar desse pleito. O conselheiro Santini também cumprimento pela vitória. Sei que o conselheiro Santini é um homem de diálogo e vai trabalhar nessa casa com diálogo, com muito serviço, tem experiência também nessa questão de gestor, como conselheiro João. Eu acho que a casa está muito bem servida, meus parabéns. Então, só temos que agora assinar a resolução do Conselho, já está, né? Já foi feita a resolução. Então, assinamos isso aí, que aí damos por encerrado essa reunião. Eu só quero dizer que, para os senhores conselheiros, e para aqui, possivelmente, eu vou agora conversar com um conselheiro, depois conversar também com os conselheiros. Eu pretendo dar posse no dia 10 de dezembro, porque o meu mandato termina 11, e um direito meu, quero cumprir até a última data. Então, mas é isso que nós vamos conversar. Sim. Liga ali para nós. Sim, claro. Por gentileza, obrigado. Eu queria ter o privilégio, se Vossa Excelência consentir, Claro. de cumprimentar o colega Alcibiades Santini, não é? E dizer a ele que desejo que ele possa exercer a presidência de acordo com os princípios da JERGS, com independência. Com independência, com I maiúsculo, defendendo a autonomia, e fazendo com que o nosso quadro funcional, que vem sangrando no correr dos anos, possa ver reconhecida a capacidade que nós tanto reconhecemos publicamente. E, por fim, queria me valer das palavras de Anne Frank, que, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Tudo bem. Parabéns. Está encerrada, então, a reunião. Eu queria ter oportunidade... Desculpe, conselheiro. Seria Por favor, conselheiro. deselegante não fazer meus reconhecimentos e agradecimentos, porque então, até para ser equitativo na oportunidade de falar. Por favor, conselheiro. Primeiro, João. por gentileza. Está ótimo. Então. Primeiro, quanto a essa observação, primeiro o privilégio e o nível de disputar como candidato que nem o conselheiro João, isso só enobrece a casa, não o Santini. Eu acho que qualquer dos dois estaria muito bem servido na condução da JERGS. Quanto à recomendação, não tem a menor dúvida que nós vamos extrapolar o limite da nossa capacidade física, intelectual e de articulação para dar um espaço melhor, não vamos achar culpado, mas dar um espaço melhor à JERGS com menos ameaça e mais oportunidade. Então, e isto não se faz apenas pelo Conselho Superior ou pelo presidente da JERGS. E esta é uma proposta que cada um vai ter que repensar enquanto estiver aqui nesta casa a JERGS que nós queremos. A participação de cada pessoa é fundamental. E para eu poder sugerir ou provocar algumas mudanças, essencialmente eu tenho que conhecer cada unidade da organização. Uma das medidas que vocês já vão saber, vamos implementar aqui o café com o Conselho Superior, não com o presidente, com o Conselho Superior,
pegando a primeira unidade de menor nível da casa para conhecer quem é quem e quem faz o quê. Que tipo de dificuldades e facilidade que eles têm para exercer as suas atividades. E essas mudanças serão compartilhadas e respeitosas. Então, tenho certeza que daqui a 2 anos nós teremos orgulho de ter participado, primeiro, desse conselho seletivo inteligente e propositivo, e principalmente pelo respeito que essa instituição merece no destaque da sociedade gaúcha e principalmente no destaque nacional entre todas as agências. E aí, algumas propostas externas se faz com a coletividade, não se faz sozinho. E o grande aprendizado na gestão pública se diz o seguinte: quando se busca uma reforma de norma legislativa, uma proposta de interesse coletivo, mesmo que seja para um órgão público, essa proposição tem que ter representação e pressão dentro da diplomacia e do respeito. Então, salários, uma recolocação, um investimento, reposição, tudo isso será contemplado. Não será exclusivo sugestão do presidente ou do Conselho Superior, e sim deste quadro, que é o maior patrimônio que essa casa tem. E por isso, meus agradecimentos finais de carinho, de apreço, de abertura e de compreensão. Temos que transformar essa nossa unidade, o maior tempo que nós convivemos durante o dia, num ambiente talvez mais prazeroso das 24 horas. Muito obrigado.